Bem-vindos ao IbraCast, podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Fiquem agora com a Plenária Comentada, um quadro fixo do IbraCast conduzido por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcast, trazendo os principais debates das sessões de julgamento do CAD. Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 208ª Sessão Ordinária de Julgamento, a primeira de 2023, que ocorreu no dia 8 de fevereiro desse ano. Inicialmente, a sessão contava com 5 itens, mas somente 3 tiveram um julgamento concluído, já que um deles foi adiado e outro foi objeto de pedido de vista. Estou aqui com a comentarista oficial do quadro, a Flávia Chiquito, e a gente vai discutir os principais destaques dessa sessão com você. Acho que antes de passarmos para os destaques, contudo, vale apontar alguns informes. Parabéns para o CAD, enquanto teve sua escolha da sede para a Conferência Anual da ICN de 2024. Também a revista da Defesa da Concorrência sobe no conceito da avaliação da CAPES, parabéns também. E uma referência importante aqui para todos nós, praticantes da área, é que houve a publicação do Anuário do CAD de 22, que traz dados importantes sobre o enforcement da autoridade no último ano. Acho que o caso inicial que começou a sessão foi o primeiro caso da Lava Jato, PAC Favelas, conselheiro relator Sérgio, calculando multa com base em vantagem auferida e metodologia alternativa, e a gente vai discutir isso no próximo bloco, no próximo episódio, quando esse caso voltar para a pauta e for decidido. A gente também pode discutir aqui um caso super interessante, que se trata do ato de concentração entre a APM Terminais e o estaleiro Atlântico Sul, que estava em recuperação judicial. E quanto a esse ato de concentração, acho que ele pode ser dividido em 3 principais discussões. A primeira delas, discussões sobre conhecimento relativas às transferências de ativos. A segunda, ritos de avocação e de interposição de recursos contra aprovação. E a terceira, um enforcement mais rigoroso do CAD em relação a potenciais práticas de gun jumping. Então, ponto 1, a questão do conhecimento. Interessante que as partes tiveram um formulário ad cautelam, trouxeram a discussão de que os ativos não estavam relacionados à atividade econômica, não eram essenciais à atividade econômica e nem tampouco representavam um acréscimo da capacidade produtiva para o comprador. A SG, como vem fazendo, né, normalmente nesses casos, afasta esses argumentos pelo não conhecimento e aprova a operação pelo rito sumário. Acho que destaque aqui pelo racional da SG, que fala que o ativo que está sendo adquirido é a área, a qual possui incorporada a ela vários ativos da empresa objeto e que também estão sendo adquiridos de forma complementar. E também a SG falou que a operação não constitui elemento que desobrigue a notificação do ato de concentração, porque, sim, a análise de mérito concluiu que a transferência desse ativo pode aferir capacidade da operação para afetar negativamente o ambiente competitivo. Mas, como a operação não gerou nenhum tipo de concentração horizontal ou integração vertical, ela foi aprovada aí, sumariamente. Acho que, na sequência também dessa aprovação, se teve terceiros se habilitando e apresentando recurso contra a aprovação da SG, e um ponto que eles trouxeram diz respeito à consumação prévia da operação a partir de um celebrado contrato de stalking horse, né? Acho que é um instituto que a gente conhece, esse stalking horse, muito utilizado
em recuperações judiciais, e que, assim, vem sendo já a prática das operações analisadas pelo CAD, sem nunca ter tido nenhum red flag por sua utilização. Mas isso trouxe uma preocupação trazida pelos terceiros, e o caso subiu para o tribunal. A conselheira Lenisa, ela entendeu que a operação tinha que ser mesmo aprovada, mas trouxe preocupações em relação a esse tipo de prática, né, em relação que poderia, sim, ter havido consumação prévia em decorrência desse acordo de stalking horse. Então, acho que isso traz um elemento de preocupação, porque ela encaminhou a remessa dos autos para a instauração de APAC, e então a gente vai ter que seguir isso já na superintendência para ver como que se analisou esses contratos, se firma algum entendimento que esse tipo de contrato, né, de stalking horse bidder vai configurar, ou em que medida, nesse caso, configurou a consumação prévia da operação. Flávia, você quer comentar alguma coisa também sobre esse caso? Olá, Vivian. Olá a todos os ouvintes. Já estava ansiosa para retomar nossas gravações aí, permanentes das plenárias comentadas. Não, esse caso eu achei muito interessante, principalmente em relação aos critérios, né, da admissão de terceiros interessados, ao time dessa admissão, até porque foi um caso em que tinha um parecer de aprovação sem restrições pelo rito sumário e que foi emitido aí antes do cumprimento integral do prazo para habilitação desses terceiros, o que resultou num pedido extraordinário, vamos dizer assim, para o presidente. Então, acho que é um caso interessante em termos processuais. Eu gostaria aqui de destacar também o processo envolvendo é um processo administrativo envolvendo o cartel internacional nos mercados de cabos subterrâneos de alta tensão e de cabos submarinos de alta tensão e de tensões mais baixas. Esse é um caso antigo, ainda, que começou lá na SDE, e de 2012, e que era aquele dilema, né, que a gente acho que tinha muito no passado, hoje com menos intensidade, sobre os cartéis internacionais e as dificuldades de notificação das pessoas físicas. Então, aqueles casos em que eram necessários os desmembramentos dos processos por conta dessa dificuldade de notificação das físicas, fora do Brasil, né, que estão fora do Brasil. Então, esse processo é especificamente sobre as pessoas físicas, que resultou no desmembramento do processo principal, envolvendo o cartel aí de cabos subterrâneos. O processo principal foi julgado há 3 anos, em 2023, abril de 2020. E acho que o que eu gostaria de pontuar, né, é um caso que teve condenação, a condenação foi muito alinhada à condenação do caso principal, mas um ponto que eu gostaria de enfatizar as possíveis decisões conflitantes que pode decorrer desse tipo de situação, né? Para a gente ter ideia, o processo principal foi julgado 3 anos antes. A probabilidade de os membros do tribunal terem se alterado nesse período é alta. Nesse caso, coincidentemente, não teve esse risco, porque a divergência surgiu de 2 conselheiros, né, da conselheira Lenisa e do conselheiro Ravaiani. Só para informar todo mundo, o relator desse caso é o Vitor Fernandes. A divergência surgiu do Ravaiani e da Lenisa, e eles participaram do julgamento do caso principal há 3 anos.
Portanto, elas estão alinhadas, as divergências, com aquilo que tinha acontecido no julgamento anterior. Mas esse risco existe, né? Então, é um caso aí em que a divergência apontada pelo Havaiani diz respeito à questão de não condenar as pessoas físicas não administradoras, em linha com a tese que ele vem sustentando aí, e da Lenisa, ela tinha considerado que não poderia ter sido celebrada a leniência com o líder do cartel, e ela também suscitou a possibilidade da prescrição intercorrente. Tudo isso não tinha sido voto vencido de ambos os conselheiros, e agora isso foi também voto vencido, portanto, o voto do relator foi integralmente acolhido no sentido de condenação de algumas pessoas físicas, e foi isso, tá? Então, acho que esse ponto eu gostaria de chamar a atenção sobre esses casos de desmembramento de processos e o potencial conflito de decisões, das decisões aí entre ambos os casos. Perfeito, Flávia. Acho que também vale retomar uma questão importante do item 1 que a gente comentou, que diz respeito à vocação. Interessante que durante uma sessão ordinária de julgamento, a última do ano passado, a conselheira Lenisa, ela declinou da sua própria proposta de avocação em razão dos esclarecimentos feitos pelos advogados. Então, acho que essa avenida do diálogo é uma avenida que até a gente discutiu bastante, no painel do IBRAC sobre a vocação, que precisa se manter aberta para a gente poder evitar esses atrasos e esclarecer os pontos de dúvidas dos conselheiros. Então, acho que vale a pena a gente reforçar isso, que ela própria declinou da vocação porque ela teve esse diálogo e os esclarecimentos foram prestados. Acho que com isso a gente encerra essa sessão. Muito obrigada, Flávia, e um agradecimento especial a você que nos ouve e nos acompanha. Continue acompanhando nossa programação quinzenal do IBRAcast, o podcast do IBRAC. Tchau, tchau. Obrigada, Vivian. O IBRAcast é uma produção do IBRAC e conta com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados.